nos noticiários, nem nos documentários oficiais que decoram as prateleiras da televisão. Não te ensinaram na escola, não o viste na universidade e, se alguma vez te cruzaste com uma pequena menção, garantiram-te que era mentira ou uma simples superstição sem importância. Mas não, esta história foi enterrada de propósito, manipulada, distorcida, porque, se a conhecesses tal como é, autêntica e sem filtros, perceberias que tudo, absolutamente tudo o que acreditas sobre a origem do poder, a religião, os governos e até mesmo a tua própria existência, está construído sobre uma gigantesca mentira. Hoje vou contar-te sem censura, porque este não é um vídeo qualquer. Este é o vídeo que não querem que vejas. Comecemos. Desde há séculos, um pequeno círculo de pessoas tem manipulado os fios da história, não a partir dos tronos visíveis, não das presidências, nem das cúpulas empresariais que vês nos jornais, mas sim de uma rede subterrânea de conhecimento proibido que se transmite em segredo de geração em geração. Estes não são os típicos magnatas que se exibem em revistas de finanças. São famílias que têm guardado fragmentos de sabedoria antiga, cuja origem se perde em civilizações que já nem sequer são consideradas reais. Falo das verdadeiras elites ocultas, não dos banqueiros nem dos políticos, que são apenas suas marionetes. Esta rede secreta domina os símbolos que vês todos os dias sem te dares conta, nas moedas que usas, nos logotipos das tuas marcas favoritas, nos edifícios emblemáticos das tuas cidades. Tudo está repleto de códigos silenciosos que te ensinaram a ignorar. Mas eles estão lá, vigiando-te, lembrando-te que foram eles que escreveram as regras do jogo. Estes símbolos não são decoração vazia, são chaves. Chaves de acesso a energias que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existem. Energias que moldam realidades, que constroem impérios e que destroem civilizações inteiras em questão de gerações. Trata-se de uma manipulação energética sistemática, projetada para manter a população num estado constante de desconexão espiritual. Porque se alguma vez descobrisses a magnitude do teu próprio poder interior, se chegasses a compreender verdadeiramente o que podes fazer, toda a sua estrutura desmoronaria num instante, como um castelo de cartas. Eles sabem disso, por isso nunca permitiram que esta informação circulasse livremente. Parte 1. Spinoza prova que a Bíblia te promete o céu para te roubar a liberdade. Mentiram para você desde que era criança. Disseram-lhe que havia um Deus lá em cima que te ama, que tem um plano para ti, que te espera um paraíso se fores obediente. Mas ninguém te disse isto. Essa mensagem não foi feita para te libertar, foi feita para te domesticar. Baruch Spinoza viu isso, gritou-o na sua época e pagou caro por isso. Excomungaram-no, rotularam-no de herege, quiseram apagá-lo. Por quê? Porque desmascarou o cerne do truque. A Bíblia não é um livro divino, é um manual político. Não promete o céu para salvar a tua alma. Promete-o para que não reclames a tua liberdade. Spinoza não falou a partir da fé, nem do ódio. Falou a partir de uma clareza brutal. Disse: se queres entender a Bíblia, não a leias como se viesse do céu. Leia como o que é. Um texto escrito por homens para controlar outros homens. Não penses em profetas. Pensa em estrategistas. Não penses em revelação. Pensa em poder. Porque se um povo acredita que desobedecer equivale a perder a eternidade, então já não é preciso espada, nem polícia, nem prisão. Já está domesticado. Autocontrola-se, entrega-se. E não o disse a partir da imaginação. Demonstrou-o com método. Pegou na Bíblia, destrinchou-a verso por verso, e o que encontrou foi isto. Não há coerência, não há unidade, não há lógica divina. O que há é propaganda, promessas infladas,
ameaças disfarçadas de mandamentos e uma estrutura projetada para uma única coisa: que o povo não questione a ordem. Por isso, Spinoza diz: Deus não falou. Foram homens que falaram e fizeram-no para dominar. E aí é onde a coisa se torna incômoda. Porque se isso é verdade, então o céu é a isca e a liberdade é o preço. O que chamamos fé poderia ser submissão, e o que chamamos revelação poderia ser censura disfarçada de salvação. Spinoza não queria destruir a religião. Queria libertá-la da sua função política. Queria que cada um pudesse pensar por si mesmo, sem medo do inferno nem da excomunhão. Mas o sistema não perdoa quem desmascara a estrutura. Por isso, o afastaram, o apagaram, o silenciaram. O mais poderoso que Spinoza disse é que a Bíblia é útil não por ser divina, mas por ser humana. Reflete os temores, as ambições e as manipulações de quem a escreveu. É um espelho do poder, não uma janela para o além. E esse poder, esse design, está construído com algo muito simples: prometer-te tudo só se obedeceres. Se te portares bem, irás para o céu. Mas o que significa portar-se bem? O que eles digam. Quem são eles? Os que interpretam, os que pregam, os que se arrogam a voz de Deus. E aí está o truque mestre. Eles têm a chave do céu porque eles escreveram o cadeado. Spinoza viu que a maioria dos milagres que aparecem na Bíblia não são factos sobrenaturais, mas sim atos políticos. São intervenções que buscam gerar obediência em massa. Por que se abre o Mar Vermelho? Para que um povo acredite. Por que cai fogo do céu? Para que um povo tema. Por que ressuscita alguém? Para que um povo se submeta. O milagre é o spot publicitário da religião antiga. É o trailer do filme que te querem vender. O de um Deus que intervém sempre que obedeces. Mas, se pensas por tua conta, se duvidas, se desconfias, então já não és parte do rebanho. E o inferno torna-se a tua ameaça personalizada. Mas há algo mais denso, mais profundo. Spinoza diz: não há livre-arbítrio se há recompensa ou castigo eterno. Porque se as tuas escolhas são guiadas pelo medo, então não são escolhas, são reações. E se a tua moral depende de uma promessa futura, então não é moral, é cálculo. Não fazes o bem por convicção, fazes por prêmio. Não evitas o mal por ética, evitas por castigo. E isso, segundo Spinoza, não é liberdade, é servidão, mas servidão voluntária. Porque a Bíblia te faz querer a tua própria corrente. Faz-te amar a prisão, porque no final do túnel promete o paraíso. E o pior é que funciona. Funciona porque te mete na cabeça que o desejo é mau, que pensar diferente é perigoso, que questionar é pecado. E o mais venenoso de tudo, diz-te que o sofrimento faz parte do plano. Que se estás mal, é porque Deus te está a testar. Que se te corre bem, é porque Ele te abençoa. Em ambos os casos, tu não és o responsável. Tu não tens poder. Tudo vem de cima. Tudo depende de alguém invisível. E o que faz isso com a tua vontade? Neutraliza-a, diminui-a, mata-a. Spinoza rompe com isso. Diz: o universo não tem vontade. Deus não castiga nem premia. Deus não ouve. Deus não escolhe lados. Porque Deus não é um ser com barba e trono. Deus é a própria natureza. Tudo o que existe, tudo o que ocorre, é Deus manifestando-se. E isso não te dá uma moral automática. Dá-te uma liberdade brutal. Porque já não fazes o correto por medo. Fazes porque entendes as causas. Não te submetes a um plano divino. Mas além disso, estas elites não se limitam a controlar o fluxo de energia negativa. Também bloqueiam deliberadamente o acesso ao conhecimento que poderia te empoderar. Durante séculos, encarregaram-se de desacreditar todos aqueles que tentaram divulgar esta informação. Ridicularizaram-nos, perseguiram-nos, prenderam-nos
ou eliminaram-nos fisicamente. Cada vez que alguém se aproximava demasiado de revelar os segredos da conexão entre a mente humana e a estrutura energética do universo, o sistema agia rapidamente para silenciá-lo. Fizeram-no milhares de vezes em diferentes épocas e culturas. E, se olhares com atenção, perceberás que o padrão é sempre o mesmo. O mais perverso de tudo é que inverteram a polaridade de muitos ensinamentos espirituais. Tomaram símbolos de poder positivo e distorceram-nos até convertê-los em ferramentas de dominação. O que alguma vez foi um conhecimento destinado a libertar o ser humano, agora utiliza-se para escravizá-lo. Viraram o mundo de cabeça para baixo e fizeram-no tão habilmente que mesmo as pessoas que tentam despertar acabam caindo em armadilhas disfarçadas de soluções. Falsos profetas, movimentos espirituais controlados e gurus de fachada que repetem as mesmas mentiras com um sorriso tranquilizador. Tudo faz parte do jogo. A ironia é que a verdadeira saída sempre esteve diante dos nossos olhos, mas treinaram-nos para não a ver. Educaram-nos para a ridicularizar, para a negar, para a rejeitar como se fosse uma loucura sem sentido. A chave que abre a porta não está num templo oculto nem numa montanha secreta. Está dentro de cada um de nós, na capacidade de reconectar com a frequência original que alguma vez nos fez livres, criadores conscientes da nossa própria realidade. Mas para chegar lá, primeiro é preciso atravessar o véu das mentiras. E esse véu é mais denso e sofisticado do que jamais imaginamos. Este é só o princípio. O que vem a seguir vai explodir a tua cabeça, porque vamos descer ainda mais fundo nesta toca do coelho, onde descobrirás como a manipulação se estende até aos cantos mais íntimos da tua vida diária, do teu corpo, da tua mente e do teu espírito. O que te ocultaram não é uma simples curiosidade histórica. É a chave para entender por que o mundo está como está. E, mais importante ainda, como poderias começar a libertar-te deste gigantesco labirinto invisível. Prepara-te, porque o que se segue muda absolutamente tudo. Há algo que nunca te contaram sobre o teu próprio corpo. E não estou a falar de teorias vagas ou suposições sem fundamento. Refiro-me a factos concretos que, se os entendesses, perceberias que és uma máquina de energia viva, perfeitamente projetada, não para sobreviver, como te fizeram acreditar, mas para criar realidades inteiras.